Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase 1 milhão de pessoas colaboraram, com 1 centavo a 20 centavos, a R$20 em média. Muito obrigado. Dá para pagar todas as minhas contas? Ainda sobra dinheiro aqui pra gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michele. Não estou chorando aqui de jeito nenhum. Tenho mais de 300 processos. Quem tem que bancar sou eu, tá? Não tem problema. Obrigado quem deu o Pix, tá? Para 17 milhões, mais do que arrecadou Criança Esperança. É sinal que Criança Esperança da Rede Globo não está atingindo os seus objetivos aí. Quase metade já gastei com defesa, entre outras coisas. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de novembro de 2024, são 9 horas da manhã. O ex-presidente já colhe consequências de seus crimes. E onde mais dói nele, ou seja, no bolso, perder dinheiro é o primeiro passo antes de ele perder a liberdade. Bolsonaro estava bem longe de Brasília, em alto mar, no momento em que seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, prestava depoimento ao ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal o indiciava por envolvimento em uma trama golpista junto com outras 36 pessoas. A partir desse episódio, o Brasil começa a ver o ex-presidente colher cada vez mais consequências dos atos contra todos os brasileiros que perpetrou, a começar da revoltante onda de doações de dinheiro após ele engabelar o gado, afirmando que não tinha como pagar advogados. É mentira que Bolsonaro não tinha como pagar advogados. Sua defesa é bancada pelo seu partido e com dinheiro público, mas a trapaça que perpetrou para enriquecer ainda mais na política, obtendo 17 milhões de reais em doações via Pix do seu eleitorado, vê toda essa dinheirama escorrer por entre seus dedos. O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, pediu nesta sexta-feira ao tribunal a suspensão do pagamento do salário de 25 militares ativos e da reserva do Exército que foram indiciados pela Polícia Federal e por golpe. Entre os militares citados estão o próprio Bolsonaro, que é capitão reformado, cujo salário bruto no Exército é de 12,3 mil reais. O general da reserva, Augusto Heleno, que recebe 36,5 mil reais brutos, além do tenente-coronel Mauro Cid, que recebe 27 mil, e do general da reserva Braga Neto, que recebe 35,2 mil reais. O Bolsonaro, se for condenado, também vai perder o dinheiro que lhe paga o Partido Liberal, o PL. Mas isso é só o começo. O mesmo MP pediu ao Tribunal de Contas da União o bloqueio de 56 milhões de Bolsonaro e mais 36 indiciados por golpe de Estado. O subprocurador Lucas Furtado, que representa o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, requer indisponibilidade do patrimônio do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados por direta conexão com o prejuízo causado na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Bolsonaro ainda vai ter que pagar uma pesadíssima multa de alguns milhões se for condenado nesses processos todos. O significado direto disso é que a fortuna visível do ex-presidente vai ser tomada dele, inclusive para pagar os danos que o seu rebanho causou. E, inclusive, o seu vasto patrimônio imobiliário vai servir para pagar aquilo que ele não tiver dinheiro vivo na conta para pagar. Mas ele tem mais de 20 milhões aí arrecadados e não gastou coisa nenhuma com advogado, porque quem paga seus advogados é o partido dele, desde que o gado invadiu a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. Então o Bolsonaro não gastou um centavo com advogado. E, por fim, se ele for condenado, sua pena de prisão e sua inelegibilidade só vão terminar quando ele tiver
106 anos. O crime, para ele ao menos, não vai compensar. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, todo mundo sabe que o Bolsonaro mente, mas essa de dizer que ele gastou milhões de reais com advogado é duro de engolir, né? Os aliados, em junho do ano passado, os aliados do Bolsonaro começaram a compartilhar o Pix dele, pedindo doações, e isso foi feito para ele enriquecer mesmo, porque a alegação, como você viu, era de que ele precisava pagar advogados, e era uma baita de uma mentira. O COAF confirmou que num primeiro momento ele recebeu 17,2 milhões via Pix e depois recebeu mais uns bons milhões aí. Você viu que ele disse que pagou todos os advogados, gastou metade do dinheiro e sobrou 10 milhões. Se sobrou 10 milhões é porque ele teria gastado 10 milhões de reais com advogado. Conversa fiada. O que o Bolsonaro fez com 17 milhões que recebeu, ele diz que ganhou, não foram 17 milhões, foram mais. Segundo Bolsonaro, 1/3 do valor, em torno de 5,7 milhões, foi usado para pagar honorários de advogados. Mentira. O fato é que a PF investigou o envio de 17 milhões e não se sabe ainda onde isso vai terminar. Não se sabe, essa investigação não saiu o resultado dela até hoje e ele continuou ganhando dinheiro, mas é bem provável que ele tenha recebido do gado mesmo. Ele recebeu 32 vezes mais Pix do que ganha de salário e aposentadoria. Isso naquele primeiro momento. Agora, porém, ele vai ter a suspensão do salário e os outros militares também. É muito importante isso. E o Ministério Público pediu ao TCU bloqueio de 56 milhões de Bolsonaro e mais 36 indiciados por golpe de Estado. Ou seja, tudo que os outros não puderem bancar vai ser tirado do patrimônio de Bolsonaro. Como é um valor bem alto e ainda tem multas, tem muita coisa, todas aquelas doações Pix dele devem virar pó, não é? Mas ainda tem o patrimônio imobiliário que é altíssimo. A família Bolsonaro adquiriu 107 imóveis, inclusive 51 deles foram pagos em dinheiro vivo. Então esse vasto patrimônio imobiliário provavelmente vai ser devassado, investigado e vai ser penhorado aquilo que for necessário para cumprir as multas, para pagar as multas que forem destinadas a ele. Se condenado, o Bolsonaro vai pegar uma pena estão estimando em 30 anos de prisão e 30 anos de inelegibilidade. Então, até os 106 anos ele fica, em tese, né, ele não vai ficar 30 anos preso, evidentemente deve sair com 1/6 da pena, mais ou menos uns 5 anos de prisão ele vai amargar, mas o sujeito já tem 60, quase 70 anos, então 5 anos nessa idade não é pouca coisa. E vai ficar inelegível, isso sim que ele vai ter que cumprir até o fim. Bom, a Polícia Federal já tem mapeado como joias, vacina e espionagem implicam o Bolsonaro na trama golpista, e a conclusão que eles chegaram é que o Bolsonaro, joias, viagem para os Estados Unidos, tudo isso foi tudo parte do mesmo plano. O relatório entregue ao STF disse que a ideia do Bolsonaro era de esperar no exterior que uma tentativa de tomada de poder fosse concretizada para que ele assim não pudesse ser responsabilizado diretamente pelo ato. Ele então tinha feito tudo o que ele fez, cartão de vacina, roubo de joias, era para financiar a estadia dele lá, viagem para o exterior, tudo isso fazia parte do mesmo plano. E mesmo após a mobilização do Bolsonaro,
candidatos apoiados por ele são derrotados também na OAB. Então, o enfraquecimento do Bolsonaro já se mostrou nas eleições. Ele perdeu em na maioria dos lugares onde ele apoiou candidatos, e só não perdeu, por exemplo, aqui em São Paulo, porque, na verdade, quem conseguiu levantar a candidatura do Ricardo Nunes aqui em São Paulo foi o Tarcísio de Freitas, e foi também a gastança do atual prefeito de São Paulo, né, com dinheiro público. Mas o Bolsonaro mesmo, ele ficou fora da campanha, e no Rio de Janeiro ele se engajou e perdeu feio. E, com exceção de Tarcísio, todos os presidenciáveis se calam sobre Bolsonaro, sobre o caso envolvendo ele, inclusive o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, e o resto da direita. O Tarcísio agora veio a público, deu uma declaração, foi muito pressionado, mas o resto da direita, que não é diretamente ligada ao bolsonarismo, fechou o bico. E o Alexandre Moraes tomou uma decisão que é bom saber. Ele, na verdade, não tomou a decisão, ele está pretendendo julgar Bolsonaro na primeira turma e não no plenário. A primeira turma é formada por 5 dos 11 ministros e é presidido por Cristiano Zanin. E, na verdade, os 2 ministros bolsonaristas indicados pelo Bolsonaro no STF estão nessa turma. Então, a primeira turma é formada por Cristiano Zanin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino, que também chegou à corte neste ano. Os 2 ministros indicados por Bolsonaro... os 2 ministros indicados por Bolsonaro não estão nessa turma. Então, aí é muito provável que ele seja condenado por unanimidade. Aí os bolsonaristas vão recorrer ao Senado, e ele provavelmente só vai ter os votos de Nunes Marques e André Mendonça. Ninguém acredita que esses 2 vão condená-lo. Esse julgamento, segundo estimativas do próprio STF, deve acontecer em torno de abril ou maio do ano que vem. Como eu já disse várias vezes para você, que ele seria indiciado em todos os crimes até o final desse ano. No começo do ano, a Procuradoria, lá para fevereiro, quando o Judiciário voltar, o Paulo Gonet vai denunciá-lo. Ele precisa tomar muito cuidado. Vários juristas estão dizendo que ele precisa tomar muito cuidado nesse relatório. É muito material para compilar, e são vários escândalos num só, e não pode ter erro para evitar o risco de anulação do processo. Uma vez denunciado, ele deve ser julgado logo em seguida pelo Supremo, e o julgamento vai ser rápido. Depois aí haverá os embargos infringentes e declaratórios, onde a defesa dele vai pedir esclarecimento de pontos do processo para usar no futuro, mas não tem poder de mudar o resultado do julgamento. E é possível, é muito mais do que possível, que no segundo semestre do ano que vem o Bolsonaro seja preso. Você vai achar que é muito tempo, mas o processo como está sendo feito, ele vai entrar na cadeia e vai ficar lá. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.